Boa tarde, eu não tinha dado boa tarde Sim. antes, né? Complicado isso. Bom, tem um fato também que chegou nessa semana, o repórter, aliás, o colunista Gabriel Perlini, do IG, eu até conversei com ele, né, sobre o assunto, ele teve acesso ao processo e, segundo o depoimento para a Justiça do Gabriel nesse pedido de anulação da relação conjugal das duas, ele alega que ele teria sido, eu vou dizer a palavra que está no processo, que é envenenado, ou seja, medicado para que assinasse uma carta de próprio punho, atestando que aquela união estável era real. Nesse caso, Miniane, um tipo de acusação dessas, ela continua na esfera civil, ela vai para criminal? E como que ele pode comprovar que aquela carta feita de próprio punho não foi feita com a vontade dele, foi feita na realidade de forma, ele foi meio que intimado a fazer, né? Esse é um dos pedidos dele, que anule essa carta que comprova a união estável, ou seja, ele era testemunha e deixou de ser. E segundo, ele pede que a justiça anule o reconhecimento de união estável das duas. Olha, esse quesito aí de falar que ele estava sob influência de remédio é algo bem difícil de comprovar e anular essa carta. Não seria algo muito fácil. Teria que preencher alguns requisitos que são bem específicos da lei. Mas, assim, o fato dele ter assinado concordando com a união estável não quer dizer necessariamente que aquilo foi uma união estável. Se, né, de acordo com... ele nega, fala, né, que tudo que ele assinou ali, não, que ele escreveu, não faz sentido, tem as justificativas dele, né, por não fazer sentido, mas se aliado a isso tiver outras provas de que elas não estavam em uma união estável, o fato dessa carta aí não vai mudar muita coisa. Não quer dizer que é uma sentença fatal pelo fato dele ter assinado ali concordando, né, porque tem outras situações ali, como falaram, que ele estava sob os cuidados dela e tudo mais, então isso deve ser levado em consideração também. Mas se por acaso existe essa carta, mas comprova-se ali por meio de testemunhas, principalmente, que não existiu uma união estável, aí essa união estável vai ser desconstituída. Um fato interessante que eu vi vocês falando é que ela está buscando o reconhecimento da filiação socioafetiva em relação à criança. A chance dela conseguir isso é praticamente nenhuma, porque para você fazer esse reconhecimento da filiação socioafetiva, essa criança, ela tem que te ver como mãe. Isso foi bem falado na entrevista ali, que nenhum chamava um ao outro de Sim. mãe. Então, o fato de ter sido uma madrasta, uma madrinha, não quer dizer que aquilo vai caracterizar uma filiação socioafetiva. O pré-requisito fundamental é que as pessoas ao redor os vejam como uma relação de mãe e filho. E eles mesmos declararam, tanto ela quanto ele, que aquilo nunca existiu. Então, ingressar com uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva nesse momento, eu acredito que seja, assim, uma estratégia bem fraca e que não vai prosperar. E até, doutora, tem um ponto interessante, porque quando a Gal adotou o Gabriel, em 2007, ela já estaria junto com a Vilma, né? E no documento de registro do Gabriel não consta a Vilma como mãe. A única pessoa que consta como mãe, como essa ligação parental, é justamente a Gal. Então, acho que é mais um ponto que complica ela conseguir essa adoção, né, em relação a Gabriel nesse momento. Eu acho que vai ser dificílimo. Isso aí eu não vejo chance nenhuma dela conseguir comprovar. Agora, em relação a essa união estável dela, se ela tiver mensagens mostrando que existia uma relação de afeto, comprovando que aquilo não era só uma amizade ou não era só uma relação de negócios, isso também vai contar favoravelmente a ela. Embora o ato conjugal ali, o sexo, não ser um pré-requisito para a união estável, que talvez pareça que ele alegou que elas não tinham, né, essa intimidade, se não tinha só o sexo, mas tinha uma relação de afeto, de casal mesmo, ainda assim a união estável vai ser reconhecida. Vai depender muito. Se elas têm troca de mensagens, de carinho, né, de assuntos que ultrapassam a esfera do trabalho ou de uma simples amizade, e dessa prova testemunhal, que eu imagino que elas devem ter muitas pessoas que conviveram ali do lado delas e que possam dizer se elas foram realmente um casal, ou elas foram no passado e depois não mais, ou se eram amigas, ou se realmente estavam juntas o tempo todo. Então eu acho que isso vai ter meios de ser comprovado sem falar dessa carta, que ela só é um indício ali de prova. Existem outros meios de comprovar se isso existiu ou não.